Você já deve ter ouvido falar que os estadunidenses são burros, certo? Existe todo um gênero de vídeos aqui nessa plataforma mostrando essa suposta burrice dos cidadãos desse país, especialmente quando o assunto é geografia. Mas verdade seja dita, os Estados Unidos têm sim uma produção científica invejável, especialmente nas ciências duras, aquelas ligadas à saúde, à química, às engenharias e áreas afins. Mas parece que até isso eles estão próximos de perder, graças ao governo Donald Trump. Nesse vídeo a gente vai explorar como o Homem Laranja está fazendo de tudo para tornar o estereótipo do estadunidense burro real. Vem com a gente em mais um episódio do Telescópio no Meteoro. Bora! Um termo comum nas discussões acadêmicas aqui no Brasil é o da fuga de cérebros. Ele se refere ao fato de que muitos dos cientistas e acadêmicos mais brilhantes do nosso país acabam indo trabalhar no exterior, graças aos melhores salários, condições de trabalho e qualidade de vida. Os Estados Unidos costumavam ser um país para onde os bons cientistas, não só os do Brasil, mas do mundo todo, costumavam ir. Costumavam, né? Porque em apenas uns poucos meses do seu segundo mandato, o governo Trump está fazendo de tudo para mandar todos esses talentos internacionais para fora. Isso pode ter um impacto enorme na produção de ciência nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram, sim, uma potência científica e tecnológica na segunda metade do século XX, mas essa posição foi conquistada muito mais pela sua capacidade de captar e trazer para o seu país as melhores mentes do resto do mundo, do que de gerar grandes gênios no seu próprio país. Isso se reflete até nos prêmios Nobel que o país conquista. Um relatório da National Foundation for American Policy mostrou que 40% dos prêmios conquistados pelo país nas ciências duras, ou seja, física, medicina e química, entre os anos de 2000 e 2023, foram ganhos por imigrantes e não por nativos. Agora, o governo Trump está fazendo de tudo para mandar esses cientistas tão importantes para o seu país embora. O Trump, não satisfeito com a fuga de cérebros, inovou e criou a expulsão de cérebros. A gente já vai explicar como é que isso funciona, logo depois da mensagem da nossa patrocinadora que tornou esse vídeo possível, a Insider. Você tá vendo essa camiseta aqui? Ela pode parecer uma camiseta preta básica comum, mas ela é a evolução das camisetas. É a Tech T-Shirt da Insider. Ela é muito superior às outras camisetas do mercado, porque é ultra confortável, vai por mim, e a cor não desbota. A tecnologia colocada nessa camiseta permite que você use sem passar, porque ela desamassa no corpo. Também permite que o suor evapore rápido e não deixe nenhum odor. E quando você vê o preço dela, você fica maluco pensando no custo-benefício. Aproveita que a gente está no mês de aniversário da Insider para somar os descontos. Se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você garante 15% de desconto em qualquer produto da loja. Soma os descontos que já estão no site e você pode chegar até a 30%. Entrando usando o link que está na descrição e no comentário pinado, o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Você sabe o que vai acontecer se você entrar no site da Insider? Você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia. E de quebra, vai ajudar a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a vocês que estão assistindo e a Insider pela ótima parceria. Uma das grandes preocupações é com os casos de pesquisadores estrangeiros que estão sendo barrados quando tentam entrar ou voltar ao seu trabalho nos Estados Unidos. São muitos casos, a gente vai citar apenas alguns dos mais conhecidos. Rasha Alawieh é uma médica libanesa que trabalhava como professora assistente na Universidade de Brown. Ela é uma grande autoridade em transplantes de fígado.
Quando ela estava voltando para os Estados Unidos em março de 2025, ela foi deportada para o Líbano sob a acusação de ter ligações com o Hezbollah. O que motivou a deportação dela foi a presença dela no funeral de um líder do grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos. Mas a Reuters obteve transcrições do conteúdo do celular dela que mostravam que ela não tinha ligações com o grupo e que esteve no funeral apenas porque o falecido tinha uma posição importante para a corrente do islamismo seguida por Racha. Outro caso que ganhou notoriedade foi o de um pesquisador francês que foi deportado quando voltava para o seu trabalho no Laboratório Nacional de Los Alamos. De acordo com ele, a deportação aconteceu porque os agentes de segurança encontraram planos para um protesto pacífico contra os ataques do governo Trump à ciência nas conversas de WhatsApp dele. Isso deveria ser algo considerado normal em qualquer governo democrático. Já o governo dos Estados Unidos acusou o cientista de carregar dados sigilosos que nunca deveriam ter saído do laboratório no notebook dele. O governo da França entrou na briga e apontou duas coisas óbvias. A primeira é que o governo dos Estados Unidos nunca ofereceu nenhuma evidência da sua acusação. E a segunda é a de que uma acusação de espionagem, que é basicamente o que o governo dos Estados Unidos fez, seria respondida com prisão e não com uma simples deportação. E teve até um caso envolvendo um brasileiro, o Rodrigo Nogueira, especialista em inteligências artificiais. Ele conta que ele ia participar de uma conferência sobre o tema e teve o seu visto aprovado, mas que recebeu uma mensagem do consulado pedindo mais documentos no dia seguinte. Depois de enviar cópias das suas pesquisas, o seu visto foi revogado. Ele acredita que tudo se tratou de um boicote devido ao seu trabalho no desenvolvimento de uma IA brasileira, a Maritaca IA. Eu fiz a entrevista no consulado em São Paulo no dia 27 de fevereiro. Estava tudo normal, até que eu falei que trabalhava com inteligência artificial. Então, naquele momento, tudo mudou. Parece que chegou uma nuvem de chuva na conversa. A coisa ficou tão séria que as universidades chegaram a aconselhar estudantes e pesquisadores estrangeiros que estavam em solo estadunidense a cancelar ou adiar viagens para fora do país. É o que mostra esse e-mail do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que foi obtido pela nossa roteirista. Já tem até pesquisador considerando o uso de celulares descartáveis e notebooks vazios à revista Nature. Mesmo para aqueles que já estão nos Estados Unidos, as coisas podem ficar bem feias se eles ousarem demonstrar publicamente as suas posições políticas. Um dos casos que mais chamou atenção foi o de Mahmoud Khalil, o primeiro de vários casos de acadêmicos sendo perseguidos pelo governo Trump graças aos seus posicionamentos pró-Palestina. Ele possui um visto permanente para viver nos Estados Unidos e participou de protestos contra o genocídio em Gaza na Universidade de Columbia, em Nova York. O Khalil foi preso no dia 8 de março dentro de um dos dormitórios da universidade, sob a acusação de promover o antissemitismo. As únicas evidências de que ele teria feito isso são os seus protestos pró-Palestina. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, busca revogar o visto do Khalil, mas eles não foram capazes de oferecer nenhuma acusação criminal contra ele. Então eles estão apelando para uma lei da época da Guerra Fria que permitia deportar qualquer estrangeiro que ofereça risco às políticas internacionais dos Estados Unidos. A advogada de Khalil, Amy Greer, apontou várias irregularidades na sua detenção, como o fato de os agentes não terem apresentado um mandado no momento da detenção. O Khalil acabou se tornando um símbolo da perseguição do governo Trump a estudantes universitários. Vários protestos foram realizados pedindo a sua libertação, mas até o momento em que o roteiro desse vídeo foi escrito, em 11 de abril, ele ainda estava preso. Outro caso assustador foi o de Rumeysa Ortuk, uma mulher turca que foi para os Estados Unidos fazer o seu doutorado na Universidade de Tufts. Ela assinou um artigo no jornal The Tufts Daily criticando o genocídio realizado por Israel em Gaza.
O resultado é esse que você está vendo na sua tela. No dia 27 de março, ela foi detida na rua da sua casa por 6 agentes do governo mascarados e jogada dentro de uma viatura não identificada. Ou seja, ela foi sequestrada, não tem outro nome para isso. A sua localização foi mantida em segredo por 24 horas, até que foi revelado que ela estava num centro de detenção em Basile, no estado de Louisiana. Para vocês terem uma ideia, isso é a 2.400 quilômetros do local de onde ela foi levada. Isso é mais ou menos a distância entre São Paulo e Belém do Pará. O governo Trump justifica a ação alegando que a Rumeisa seria uma apoiadora do Hamas. Mas você sabe como é que isso funciona, né? Qualquer um que não passar pano para o genocídio em Gaza é automaticamente apoiador do Hamas na cabeça desse pessoal. Até o momento em que esse roteiro foi escrito, ela ainda estava detida. O governo Trump não parece ter muita vergonha do que está fazendo, não. Pelo contrário, no dia 27 de março, o secretário de Estado Marco Rubio se gabou de ter revogado mais de 300 vistos de estudantes estrangeiros. É óbvio que isso tem criado um clima de terror entre estudantes e pesquisadores. Aqui no Brasil, isso se refletiu na busca pelo programa Atração e Fixação de Talentos, lançado em 2024 para tentar trazer de volta pesquisadores brasileiros que deixaram o país. Segundo a ministra da Ciência, Luciana Santos, o número de pesquisadores que queriam voltar subiu de 980 para 1.543 entre dezembro de 2024 e março de 2025. E olha, esses são só os estrangeiros, mas até os americanos estão querendo fugir do Donald Trump. O caso mais famoso é o de Jason Stanley, autor do livro Como Funciona o Fascismo, que em março deixou a Universidade de Colômbia para ir trabalhar na Universidade de Toronto, no Canadá. Mas ele é só a ponta do iceberg. A revista Nature, uma das mais renomadas publicações científicas do mundo, realizou uma enquete entre seus leitores estadunidenses e 3 em cada 4 admitiram estar pensando em deixar o país. As instituições europeias estão abraçando a oportunidade. O ministro da Educação Superior e Pesquisa francês, Philippe Baptiste, pediu às universidades do seu país que enviem propostas para atrair os talentos estrangeiros. E está funcionando. Instituições como a Universidade Marseille e o Instituto Pasteur já abraçaram a ideia. O governo dos Países Baixos também já tem planos para criar um fundo para o recrutamento de talentos estrangeiros. Olha, diante de tudo que a gente viu até agora, não é difícil entender o que levaria acadêmicos estrangeiros a querer deixar os Estados Unidos. Mas qual seria a motivação dos estadunidenses, hein? É o que a gente vai ver no próximo bloco. Uma das primeiras ações do Donald Trump logo que assumiu seu segundo mandato foi cortar 47 bilhões de dólares do NIH, a agência governamental de pesquisas biomédicas dos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção do tamanho do estrago, esse valor equivale ao PIB da Áustria. Essa ação deixou alguns dos maiores centros de pesquisa do mundo totalmente paralisados. Mas não parou no NIH. O Trump começou cortes em outros órgãos do governo que também impactavam a ciência. Um exemplo foi o corte do dinheiro para despesas gerais, que impactou muito nas universidades. Funciona assim: quando um governo financia uma pesquisa em uma universidade, ele manda dinheiro para equipamento, material, às vezes até para o pagamento de bolsas ou auxílios para as pessoas que vão executar a pesquisa. Além disso, o governo dos Estados Unidos também mandava dinheiro para ajudar a pagar as contas de luz, água, segurança e outras coisas necessárias para manter a infraestrutura do laboratório. É isso que eles chamam de despesas gerais. O governo Trump simplesmente cortou o valor pago para esses custos pela metade, o que significa que, de uma hora para outra, os centros de pesquisa e universidades teriam que arcar com um custo extra que eles não tinham dinheiro para pagar. Ou então o pesquisador ficava com dinheiro para o equipamento, para o material de pesquisa, para o funcionário, mas sem poder pagar a conta de luz.
Outra consequência muito séria desses cortes foi a interrupção de testes clínicos de novos medicamentos e tratamentos. Você consegue imaginar? Você está passando por um tratamento experimental que pode salvar a sua vida ou te curar de uma doença séria e, de repente, esse tratamento tem que ser interrompido porque o governo cortou o dinheiro para a pesquisa? Pois é, o Trump fez isso. Bolsas para pós-graduandos também tiveram que ser cortadas. O resultado foi que muitas universidades tiveram que parar de oferecer vagas nos seus programas de pós-graduação. Mas não ficou só nos cortes de dinheiro, não. O governo Trump também começou a cortar gente. Foram ondas e mais ondas de demissões em diversas agências de pesquisa. Muitas instituições recorreram das ações do Trump na justiça e algumas até conseguiram algumas vitórias. O dinheiro para as despesas gerais foi recuperado e teve até trabalhadores que conseguiram recuperar o seu emprego, por exemplo. Mas o caos causado pelo vai e vem das decisões afetou profundamente as pesquisas no país nesses primeiros meses do governo Trump. Além disso, o governo tem dado jeitinhos de fazer as coisas de maneira a reduzir a chance de ter as suas medidas derrubadas pela justiça. Por exemplo, no começo de abril, em vez de demitir funcionários do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o governo Trump transferiu eles para trabalhar em reservas indígenas em regiões isoladas e no Alasca. A intenção é óbvia, forçar eles a pedir demissão, mas aí eles podem dizer que a demissão foi por livre e espontânea vontade. O estrago que o Trump está causando é tão grande que a revista Science, a maior publicação científica do país, criou até uma coluna chamada Trump Tracker, só para conseguir acompanhar o estrago que o cara está causando. A ideia é que a coluna seria semanal, mas o caos é tanto que às vezes eles têm que publicar mais de uma vez por semana. Até quando ele não está tentando atacar o financiamento da ciência diretamente, o Trump consegue causar estrago, como com as suas tão amadas tarifas de importação. Os Estados Unidos são o maior importador de materiais de laboratório do mundo, sendo responsáveis por pouco mais de 14% da importação desse tipo de material no planeta. Aí calcula, quando o Trump começa a taxar essas importações, ele faz o pouco dinheiro que sobrou depois dos cortes valer ainda menos. A gente poderia parar por aqui, já está muito claro que o governo Trump está sendo um pesadelo para qualquer cientista, estrangeiro ou estadunidense. Mas acredite, fica pior no próximo bloco. A gente já falou de prisões, deportações, demissões, corte de financiamento, aumento do preço do material de pesquisa, transferência para o Alasca. Que mais que falta, hein? Que tal o banimento de palavras? Parece coisa de ficção científica, né? O objetivo, obviamente, não é banir as palavras em si, mas sim pesquisas relacionadas a certos temas. Aquelas coisas chatas sobre minorias, meio ambiente, saúde pública, vocês sabem, né? Não à toa, as pesquisas relacionadas às pessoas trans, um dos grupos mais perseguidos pela gestão, estavam entre as primeiras vítimas, quando Trump começou a cortar financiamento para pesquisas que tratavam de temas específicos. Mas a censura foi muito, muito mais além das pessoas trans. Pesquisas relacionadas às mulheres cisgênero, aquelas que não são trans, também viraram alvo. O CDC, principal órgão de saúde pública dos Estados Unidos, chegou a ordenar que artigos científicos que já haviam sido submetidos para publicação fossem retratados para retirar todas as palavras relacionadas a gênero. Aí pensa o seguinte, uma pesquisa sobre câncer de mama, por exemplo, não poderia conter as palavras mulher ou feminino. É muita burrice. Em março, o jornal The New York Times publicou a lista de palavras que deveriam ser banidas de todos os documentos do governo federal. Isso inclui relatórios dos órgãos ligados à ciência. A ideia da lista era tirar dos documentos os termos associados à cultura woke, mas acabou incluindo palavras que podem ser usadas em muitos outros contextos, como mulheres, preto, barreira, vítima, pronome.
e risco. Para os trabalhos médicos e científicos, a coisa complicou mais ainda. A palavra trauma, por exemplo, estava na lista. E essa é uma palavra muito usada para se referir a vários tipos de ferimentos na literatura médica, independente de qualquer questão de diversidade ou inclusão. A palavra viés, que também está na lista, aparece praticamente em qualquer análise estatística, independente do tema da pesquisa. É uma verdadeira loucura, não faz o menor sentido. Até dá para argumentar que a ciência, nesse caso, foi uma vítima colateral, já que a ideia era banir projetos de todo o setor público federal. Ainda assim é burrice. Mas no final do mês de março, um vazamento deixou claro que em alguns casos a ciência era sim o alvo principal. O vazamento mostrava as palavras censuradas para o setor de pesquisa do Departamento de Agricultura e trazia termos como energia solar, poluição do ar e água potável segura. Não dá para negar que o objetivo é o de impossibilitar pesquisas que avaliem o impacto ambiental do setor. Tudo isso afeta as pesquisas que estão em andamento ou aquelas que ainda seriam realizadas. Mas como é que ficam as que já aconteceram, hein? O governo Trump foi atrás dessas também através de ordens executivas que obrigavam os órgãos federais a tirar sites e bancos de dados do ar. Quando os pesquisadores se deram conta do que estava acontecendo, começou uma verdadeira corrida a nível mundial para baixar e salvar a maior quantidade de dados possíveis, para garantir que eles não seriam perdidos para sempre. E olha, nem os livros escaparam, como quando o governo ordenou que quase 400 livros fossem removidos da biblioteca da Academia Naval dos Estados Unidos. Vale destacar que eles retiraram livros que falam sobre racismo e feminismo, mas mantiveram o Mein Kampf, aquele livro assinado por ninguém menos que o Adolf Hitler. Dá para entender bem qual é a ideologia desse governo, né? A produção científica dos Estados Unidos não vai passar incólume por tudo isso, não. E, infelizmente, não são só os estadunidenses que vão ser afetados, tá? A ciência é um empreendimento coletivo internacional, o que significa que se o resto do mundo não se preparar para segurar o rojão, o Trump vai deixar o mundo inteiro mais burro. Did you go to college? Yeah, that's a sad part.